close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Fala galera, hoje a gente vai falar sobre o Hurricane Season, que são as famosas épocas dos furacões. Vocês acham que é fácil assim morar no Caribe? Que é só mar azul turquesa, tudo lindo? Não, não é bem assim não. Aqui não é como no Brasil, que tem uma localização privilegiada. Aqui tem essas épocas de furacões que a gente tem que ficar sempre ligados. Então, normalmente, essa época vai de 1 de junho a 30 de novembro, que é a época, inclusive, que não é bom para vir para o Caribe, né? Não é recomendado por conta mesmo dos furacões. Mas esse ano, só porque a gente tá aqui, né? Com certeza. Começou antes, começou dia 15 de maio. E segundo os cientistas, vai ser um ano bem agitado. Também teve umas estatísticas de que até 2022 vai acontecer um super furacão aqui nas Ilhas Caimã. Porque, na verdade, os furacões, esses mais fortes, eles acontecem de 15 em 15 anos. Então, pelas estatísticas dos cientistas, até 2022 vai ter um super furacão aqui nas Ilhas Caimã. Bom, vamos falar sobre a zona de furacão agora. Atualmente a gente já está na quinta tempestade do ano, né? É o furacão Elsa, que ele é nomeado, os furacões aqui são nomeados alfabeticamente. Então, antes de começar essa época de furacões, os cientistas já escrevem o nome de todos os possíveis. Então vai de A a Z, então você consegue saber em qual furacão que está devido ao nome. Hoje a gente já tem um que chama Elsa, que ele está aqui pertinho, inclusive, passando pela Jamaica agora, e é o quinto desse ano, né? Como furacão é o segundo, e como tempestade em geral, que é o que se forma, que são os pequenos ciclones, é já o quinto esse ano. A terceira tempestade, não? Foram 5 tempestades, E incluindo dois viraram furacões. Certo, então nessa zona, né? Claro que não aqui, como vocês viram, a gente não postou nada nos stories, mas nessa zona do Caribe que normalmente acontecem esses furacões, já teve 5, né? Tempestades que acabaram 2 se tornando furacão. E assim, a pergunta que não quer calar: como é que a gente fica sabendo dos furacões, das tempestades, que a gente tá aqui em casa de boa, do nada acontece um furacão, uma tempestade? Não, na verdade a gente fica sabendo antes. Por quê? Hoje em dia existem os aplicativos, os sites, no jornal de Caimã sempre tá dando informação também, e no rádio. Então, não é do nada assim, hoje em dia, atualmente, que acontece. Nossa, tá tendo um furacão. Não, a gente fica sabendo antes. Claro que pode acontecer de imprevistos aí, eles acharem que vai passar um furacão aqui daqui a 3 dias e acontecer de vir antes, ou acontecer de passar depois, normal. Mas a gente fica sabendo antes por esses aplicativos, sites e redes sociais em geral. Nós conseguimos saber normalmente quanto tempo que ele vai chegar aqui na ilha, né, onde nós estamos, 7 dias antes, normalmente. E é legal também falar para vocês que, embora esse furacão, por exemplo, o Elsa, que o Lucas comentou, ele não vai passar aqui, né? Ele está passando pelo lado da Jamaica, mas afeta a nossa região aqui também. Então, aqui em Caimã também afeta o clima, o tempo começa a ventar mais aqui, começa a ter algumas chuvas aleatoriamente. Tanto que teve uma semana aí que eu comentei com vocês que estava chovendo, parando, chovendo, parando. Isso acontece por conta desses furacões mesmo. Não estava aqui em Caimã, mas estava próximo. Então afeta de qualquer jeito a nossa região. Outra coisa que acontece bastante, o furacão ele tem seus níveis, né? Antes de virar furacão, ele tem depressão baixa, se não me engano. Daí seria a tempestade tropical e depois vira furacão. E dentro do furacão tem seus níveis. Uma coisa que acontece muito normalmente essas tempestades tropicais... Que são ciclones, né? São ciclones. Então é um furacão pequenininho, mas eles mudam muito. Isso é muito engraçado, que nem esse Elsa que tá passando aqui perto. Era uma tempestade tropical, virou um furacão, falou que ia passar aqui perto de Caimã como um furacão,
Mas antes de chegar aqui voltou a ser uma tempestade tropical. Sim, E tanto que até uma seguidora nossa, né, mandou mensagem que viu a notícia, viu? O que é isso? Vocês estão sabendo de alguma coisa? E realmente, a gente tava já pra falar com vocês que ia passar aqui, mas acabou desviando ali a rota e não vai passar aqui, né? Vai acabar caindo lá na Flórida, mas muitos deles ficam nessa, entendeu? Tá no meio do caminho, às vezes fortalece, enfraquece, fortalece de novo. Então depende muito da área que ele tá passando, ele vai variando bastante seus níveis e sua intensidade. Sim, e as escalas variam de 1 a 5, então 1 é o mais fraco, 5 o mais alto, né, o mais forte, né, o super furacão que eles chamam. E além do furacão ele destruir por conta do vento, né, força do vento, também depois que ele passa, eleva o nível do mar. Então acaba também, continua causando danos, que como eleva o nível do mar, as casas que estão perto, as construções, tudo podem acabar correndo ali os probleminhas. Fica tudo inundado e acaba destruindo tudo. Sim. Esse é um exemplo do furacão Ivan, foi um furacão que passou por aqui, né, destruindo quase 84% da ilha e deixando 2 mortos em 2004, né. Não morre tanta gente nos furacões hoje em dia, devido à preparação que as ilhas têm, que eles conseguem saber, né? Então eles são mais organizados, tem organizações que monitoram os furacões 24 horas por dia, então não é mais como antigamente. Mais um exemplo desse do Ivan, dessas 2 pessoas que morreram, uma foi afogada, né? Porque sobe muito o nível do mar, e outra ela morreu com algo voando, batendo nela, então... Porque daí, tipo, coco voa, tipo, é aquele fuzuê, né, segundo os especialistas e quem também já passou por isso. Inclusive, deixa aí no comentário se você já passou por alguma situação, estava numa viagem, ou caso você também já tenha morado no Caribe, não especialmente nas Ilhas Caimã, e já acabou passando aí por uma situação de furacão e você ali sem saber muito o que fazer, como nós aqui estamos aprendendo como se tratar, o que a gente pode fazer para se proteger desse dano. Então, basicamente é isso. A gente é bem preparado para isso. Hoje em dia, a Caimã tem os próprios, a gente chama de shelters, né? São os abrigos. Então, às vezes é uma escola, às vezes é um hospital, às vezes é realmente um local construído, né? Para ser um abrigo. Então, depende muito. Normalmente é local com parede de concreto bem grossa, tudo que aguente realmente um furacão. Aqui parece ser um hospital, né? Que recebe como abrigo? Também, tem vários, né? A ilha Tem vários. Tem abrigos espalhados pela ilha inteira. Espero nunca precisarem de um abrigo desse. Continuando então, a preparação, né? Isso que eu tava falando pra vocês. O que a gente faz, né? O que a gente pode fazer? Porque a natureza a gente não vai conseguir mudar. Mas o que a gente pode fazer enquanto aqui seres humanos no meio dessa tragédia que é pra gente um furacão? Primeiro ponto, gente, alimentação. O que é recomendado? Que inclusive a gente já até tem aqui em casa. Comprar alimentos não perecíveis e alimentos enlatados. Até comentei com o Lucas, falei, comer alimento enlatado, como é que eu vou conseguir? Não quero comer um feijão enlatado, comer uma sopa enlatada, salsichas, muito esquisito, mas a gente tem que ter. Porque o que pode causar? Que normalmente causa, dependendo da intensidade da tempestade ou do furacão, acaba a energia. Então, você tem que ter essas comidas enlatadas, não perecíveis, para você não passar fome no caso. Então, o pessoal tá sempre, nessa época de furacão, com esses alimentos em casa para não sofrer caso aconteça o furacão mesmo. As casas aqui também, gente, a maioria, não são todas, mas a grande maioria tem a proteção, que tem até um nome, né, Lucas? Se chama Hurricane Shutters. Isso, então, que são essas proteções que a gente precisa fechar durante o furacão, porque a maioria das casas aqui são de vidro. Então, que nem aqui na nossa casa, a janela é de vidro, a porta é de vidro. Imagina, bate um coco, quebra ali, ou voa qualquer coisa aí na rua e bate, quebra tudo, além da inundação, né? Então, essas janelas, né, são como uma janela de ferro, sempre tem que estar fechada durante
não durante a época de furacão, mas quando for avisado que vai ter um furacão, você já tem que fechar. Inclusive aqui no nosso condomínio, embora não tenha ainda o furacão que vai passar exatamente aqui, várias pessoas já fecharam essa proteção das janelas, só deixaram a porta mais aberta. Inclusive o pessoal do condomínio retirou os cocos dos coqueiros. Exatamente. Também. Então os coqueiros aqui do condomínio estão sem cocos, porque eles tiraram já. Então é tudo uma preparação mesmo, né, gente? Tem que prevenir, seria mais a palavra correta. E então assim, não é pra ficar. Vamos supor, a pessoa não tem a proteção na casa dela. Ela não pode ficar abrindo porta, abrindo janela, querer ficar andando pra rua, porque é muito perigoso, óbvio. E outra coisa recomendada também é sempre estar com gasolina no carro. Então sempre, se a pessoa pode, pra ela estar ali com o tanque cheio, pelo menos com meio tanque, porque não se sabe o que vai acontecer. Se você precisar utilizar o carro pra alguma coisa, numa confusão, e tá sem a gasolina ali, tem que estar preparado. Vai lotar todos os postos, porque todo mundo começa a correr, tentar encher o tanque, então às vezes nem consegue, né? Sim, por isso que é recomendado estar sempre ali com o tanque cheio. Bom, um lado bom, né, da empresa que eu estou atualmente, ela ajuda muito nessa parte, então ela deu um treinamento pra gente, que ela deu até um documento explicando tudo que deve ser feito, explicou tudo isso pra gente, das comidas, como deve agir em furacão, né, então isso é muito legal, então teve um treinamento, uma preparação pra gente saber o que vai acontecer, etc. Uma reunião, né, com toda a equipe? Foi uma reunião com todo mundo, né, que acabou tendo isso. Eles fazem um monitoramento, então eles têm o meu número da Fernanda, tá perto do furacão, tem que ficar mandando locação pra eles, tipo, vou ter que sair, vou ter que ir pra outro lugar. Manda, porque eles estão sempre antenados de onde está o furacão, o que pode acontecer ou não. Então eles ficam tendo esse monitoramento constante da gente pra ajudar a gente em qualquer coisa. Eles também têm um complexo de apartamentos, né? No caso, a gente não mora atualmente neles, porque... Que é aquele que quem seguiu a gente desde o começo viu, a gente morou lá no The Summit. Exatamente. Ele é muito longe daqui, né? Então é uma locação meio ruim, mas é uma localização muito boa para furacões, porque ele não fica perto da água, que é um local perigoso durante o furacão, como o nível do mar sobe bastante, né? Então isso gera um perigo. Ele é meio que no meio da mata amazônica aqui, né? Que eu cheguei já a mostrar para vocês também. Então a empresa fala, começou a chegar furacão, acaba tendo 3 fases. 72 horas antes do furacão, a primeira. A segunda é 42 horas antes. E a terceira é 24 horas antes do furacão. Então, a gente opta qual dessas fases você quer ir para o Summit, né? Ir para esse complexo de apartamento. Eu já coloquei nas 48 horas. Então, basicamente é o seguinte, a gente pode ir lá de graça, sem pagar nada, para nos abrigar dos furacões, né? Tem apartamento disponível para todo mundo. E é uma maneira que eles acharam de nos ajudar e que, inclusive, ajuda muito. Sim, então a empresa ela tá sendo muito boa nesse sentido, né? Tá dando esse suporte para todos os seus funcionários, o que é excelente, né? Não deixa a gente assim na mão, ainda mais nós, brasileiros, que não estamos nem um pouco acostumados com isso. Porque a gente, graças a Deus, né, tem uma localização perfeita. A empresa também, gente, ela cita aqui nesse documento que entregou para todos os seus funcionários itens de coisas que a gente tem que ter, que a gente precisa comprar e ter durante a época do furacão. Vou ler aqui para vocês terem uma ideia do que é esses objetos, essas coisas que eles citam, né, esses equipamentos. 2 lanternas com 12 baterias extras. Então, 2 lanternas com 12 baterias extras. Um holofote de mão, lanterna a bateria, rádio transistor operado por bateria. Então, a gente tem que ter um rádio de transistor para se comunicar assim. Esse rádio transistor é um rádio. É um radinho, sabe? Aquele que o pessoal estava no futebol antigamente. Um rádio desse. Certo. Capa de chuva, kit de primeiros socorros, luva, um kit de luvas, um rolo de fita adesiva, 2 baldes, meu Deus, a água deve ser forte, 2 baldes, roupas para 7 dias, água sanitária,
desinfetante, sabão antibacteriano, artigos de higiene para 7 dias úteis, receita médica que você precise para 7 dias, então você tem que estar com a receita ali caso você precise, né, para suprir esses 7 dias. Sempre eles falam 7 dias porque acho que o máximo seria... Porque no início fecha tudo, entendeu? Passou um furacão, o mercado não vai abrir, não vai nada abrir. Então, pelo menos 7 dias você tem que estar garantido, porque depois disso algumas coisas voltam a abrir. Certo. Alimentos enlatados e não perecíveis para 7 dias, que foi o que eu comentei com vocês. Garrafa de água para suprir todos da casa por 7 dias. Então aqui, que nem eu e o Lucas, a gente tem que pensar quanto mais ou menos que a gente bebe de água durante 7 dias e ter essa quantidade pra gente não ficar passando sede. Sacolas grandes de lixo, carregador de celular para carro, porque daí você carregaria no carro, né? Então, já que não vai ter energia. Não vai ter energia aqui, você carrega dentro do seu próprio carro. Também bateria portátil para celular, que acho que essa seria até mais simples, né? Mais fácil. Fotos de valores. Kit rápido de reparar veículos. Então, aconteceu alguma coisa ali com o carro, algum kit que você tem ali, furou o pneu, né? Um adesivo, você tem que ter aqui em casa. Pra você meio que se virar sozinho se acontecer algum perrengue. Passaporte, work permit, outros documentos de identificação que tiver. Sempre tem que estar em lugar acessível e prático, né? Rápido ali pra você não perder. Outra coisa que tá em outra folha daí também é muito importante é deixar sempre o passaporte e dinheiro em espécie em um tipo de ziplock, né? Um plasticão. Por causa das inundações que acontecem com furacão. Então imagina, deu um furacão, inundou sua casa, não pode molhar seu passaporte nem dinheiro em espécie, porque passaporte é o mais importante que você vai ter. E como o furacão para de funcionar tudo, energia, etc., cartão de débito, esse tipo de coisa não vai funcionar. Não vai ter o caixa eletrônico para você sacar. Então você tem que ter o dinheiro em espécie junto também. Isso também é interessante, né? Tipo, sempre tá com dinheiro aqui em mão, aí uma quantidade legal para passar esses 7 dias e caso você precise, assim, urgentemente, você não vai conseguir sacar o dinheiro. Então você precisa ter o dinheiro aqui, é legal isso também. E um pouco assustador. E, gente, uma coisa assim que eu achei bastante interessante é o olho do furacão, né? Que eles chamam. Porque o que acontece? Como o furacão é um círculo, né? Ele passa primeiro, destruindo tudo, aquela coisa feia toda. E no meio dele não acontece nada. Então, esse olho do furacão é quando a gente fica no meio dele. Você fala, nossa, passou, graças a Deus, passou, volta com as coisas normal, não sei o que lá, tudo certo, ótimo. Só que não, que você tá no meio e ele tá ali girando. A hora que ele vai terminar de passar, ele vai passar de novo aqui, né, onde você tá. Então daí ele leva tudo de uma vez, o que já aconteceu bastante problema também com isso. Porque a pessoa, acabou, ótimo, olha, mudou tudo, tá tudo lindo, maravilhoso, mas na verdade não, tem que esperar ele passar por completo. Se ficar ali no meio, no olho do furacão, como eles dizem, tem que continuar ali com toda essa prevenção, né? Esse é o motivo de você ter que ter um rádio mesmo, bateria, porque você fica escutando um noticiário, rádio, até você só pode sair da sua casa quando escutar a notícia, mesmo o governo confirmando. Liberado, né? Tá tranquilo, pode sair. Exatamente por esses casos do olho do furacão que pode acontecer. Sim. Gente, acho que é mais isso que a gente tinha pra falar, pra esclarecer pra vocês, que é um assunto super diferente, que a gente não tem no Brasil, né? Não é comum. E que aqui a gente tá tendo que aprender pra prevenir, pra proteger, pra gente não passar muito perrengue aqui. Sim. Certo? Então, gente, se tiver mais alguma dúvida, mais alguma pergunta mesmo que vocês tiverem, deixa nos comentários, a gente vai responder todos vocês. Espero que tenham gostado do vídeo, dê o seu like e compartilha. E torça pra não ter furacão. Torçam por nós. Um beijo. Até, pessoal.